Falsificação. Polícia de Balneário Camboriú estoura escritório usado para confecção de documentos falsos. De acordo com o levantamento feito pela Polícia Civil, o suspeito já foi preso pelo mesmo crime e cumpriu 5 anos de pena. Do armazém para o lixo, produtores de Santa Catarina jogam feijão fora por causa dos baixos preços. Sem saber o que fazer, alguns produtores chegaram até a jogar fora o feijão produzido, que já estava estragando. Mais transparência nas eleições. A prestação de contas dos candidatos será mais rigorosa. E você costuma fazer compras pela internet? Uma pesquisa aponta que mais de 80% dos brasileiros têm medo de usar o cartão de crédito online. Veja os riscos e como evitar golpes. Mudanças do Figueirense, resultados ruins e a lanterna na Série A do Campeonato Brasileiro forçam a saída do superintendente de esportes do clube. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Boa noite. A Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú apreendeu equipamentos utilizados para falsificar documentos. Mas o homem suspeito de comandar o esquema de falsificação conseguiu fugir. São centenas de folhas de cheques, carteiras de habilitação e de identidade, todas falsificadas ou adulteradas. A polícia encontrou o material na casa de Paulo Roberto Andrés, de 53 anos, no bairro Tabuleiro, em Camboriú. O suspeito conseguiu escapar antes que os agentes chegassem ao local. Repassavam para terceiras pessoas, que os procuravam atrás de documentos falsificados. Essas pessoas já levam as informações que querem que conste nesses documentos falsificados. Eles faziam ali toda a falsificação desses documentos na residência onde nós entramos ontem e os repassavam a esses clientes que também são estelionatários ou foragidos da justiça, que querem ocultar sua própria identidade e, para isso, falsificam documentos para que seja mais difícil a polícia capturá-lo. De acordo com o levantamento feito pela Polícia Civil, o suspeito já foi preso pelo mesmo crime e cumpriu 5 anos de pena. Depois de solto, aperfeiçoou as técnicas de falsificação e voltou a aplicar golpes, principalmente aqui no litoral norte do estado. Alguns documentos eram apenas cópias, outros eram verdadeiros, que foram furtados e tiveram a foto trocada, o que dificulta a identificação da autenticidade do documento. Tem que ter um carisma de olhar com muito cuidado quando tiver alguma desconfiança, de pegar a carteira de identidade, porque a carteira de identidade tem uma validade de 10 anos. Ver se ela não está descolada e, de repente, ver a data da expedição da carteira de identidade. Às vezes, por exemplo, a carteira lá é 2007, 2008, e a foto ela é colocada bem recente da pessoa. Então, isso aí já dá uma desconfiança. E se a pessoa tiver como consultar, no caso, SPC Serasa, se ele digitar o CPF, no caso, que está ali embaixo da carteira de identidade, ele vai ver que, às vezes, o CPF lá não bate o nome da pessoa que está na carteira de identidade. A investigação aponta que o suspeito aplicava golpes desde a década de 90, mas ainda não há uma estimativa de quantos comerciantes foram lesados. A indicação é que as vítimas procurem uma delegacia e registrem um boletim de ocorrência. A Polícia Civil trabalha agora na identificação dos criminosos ligados ao esquema de falsificação. E a ponte na BR-158 que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul continua em meia pista. A situação pode provocar problemas para a economia da região. Por causa da estrutura comprometida, só é permitido no local veículos com cargas de até 12 toneladas. O peso não é suficiente para transportar cargas vivas. Por isso, muitos caminhões com animais para o abate não estão fazendo a fiscalização necessária para entrar em Santa Catarina. Caminhões que procuram a ponte para passar até com carga viva sofrem alguns desvios, e esse desvio não é inspecionado muitas vezes. E o nosso estado está até correndo algum risco com a questão sanitária, se for daqui a pouco esse empecilho de passagem continuar por muito tempo. Cerca de 1.000 caminhões deixam de passar pela ponte da BR-158 que liga Palmitos a Iraí, no Rio Grande do Sul. O problema se arrasta desde novembro do ano passado, quando foi constatado que as placas da ponte se movem mais do que o normal. Os prejuízos atingem mais de 60 municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O DENIT do Rio Grande do Sul inspecionou o local e decretou situação de emergência, mas não divulgou os resultados dos laudos.
As rodovias interditadas também estão prejudicando a logística do estado. Os prejuízos já ultrapassam 18% e muitas empresas têm dificuldades para escoar a produção. Os trechos interditados também aumentam em 8.000 quilômetros por dia o trajeto da frota de caminhões contratados por uma agroindústria de Chapecó. O custo adicional diário é de R$ 25 mil. Além do aumento no tempo de viagem, a empresa também foi obrigada a contratar mais veículos. Isso interfere em diversas áreas, desde o abastecimento das fábricas até a retirada do produto final. Começa a prejudicar esses desvios, que teve alguns desvios que foram feitos com recurso próprio de algumas pessoas para que melhorasse a estrada, e acaba os custos só subindo custo, com a dificuldade depois de que esses custos sejam repassados ao consumidor, que é aquele que finalmente vai pagar a conta. A Prefeitura de Criciúma deve assumir a administração do Hospital Santa Catarina, o único que realiza partos na cidade. O Hospital São José, que havia assumido a administração da unidade, suspendeu o contrato. A história de Luiz Guilherme retrata bem a importância do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina de Criciúma. Luciana é mãe de um casal de gêmeos. Com apenas poucas horas de vida, eles tiveram que sair às pressas de Videira, no oeste do estado, à procura de vagas em uma UTI neonatal para as crianças. Estrutura encontrada somente em Criciúma. Onde que tem UTI nas cidades próximas, estavam todas lotadas, não tinha vaga para eles. Acabaram conseguindo vaga só aqui em Criciúma. Só aqui em Criciúma. E qual a importância disso para vocês? É tudo, né? Foi a vida deles, né? Porque se não tivesse aqui, eles não estariam aqui hoje. Esta é apenas uma entre tantas histórias das centenas de famílias que usam o serviço do Hospital Santa Catarina, que conta com mais de 40 leitos. O problema é que o Hospital São José, que administra hoje o materno-infantil, decidiu romper o contrato. Tudo devido à falta de repasse da Prefeitura de Criciúma e do governo do estado. A dívida chega a mais de 2 milhões de reais. Há uma crença pela instituição de que os gestores públicos honrarão com aquilo que está no contrato. Não se admite a hipótese de que se tenha que ir ao judiciário para cobrar por um serviço que foi prestado a toda a população. O custo estimado para manter a instituição é de 4 milhões de reais por mês. A partir do dia 1º de outubro, quem assumirá a administração do materno-infantil será a própria prefeitura. Hoje, ocorrem em média 180 partos todos os meses em Criciúma. Isso no Hospital São José. De acordo com o diretor técnico da instituição, com o rompimento do contrato, o município corre o risco de não ter para onde encaminhar as gestantes. Essa possibilidade existe, as negociações ainda estão em andamento, então a gente corre ainda um risco, mas estamos trabalhando para que isso não ocorra. Ninguém na Prefeitura de Criciúma quis comentar as declarações feitas pela diretoria do Hospital São José. De acordo com a Secretaria de Comunicação, ainda não há um posicionamento oficial sobre o assunto. Uma solução poderia ser a ativação de uma ala do Hospital Santa Catarina, que está em obras há pelo menos 3 anos. Mas por falta de recurso, a obra está parada, sem prazo para a conclusão. Hoje, no local, nossa equipe não encontrou nenhum trabalhador. E a seguir, FGTS para atingidos pelas chuvas. Pelo menos 35 mil pessoas devem ser beneficiadas no sul do estado. E ainda hoje, o projeto quer garantir que mulheres que vivem nas ruas façam o pré-natal durante a gestação. Nós voltamos já. Moradores de Criciúma atingidos pelas chuvas desse ano já podem sacar o fundo de garantia. Pelo menos 35 mil pessoas serão beneficiadas. Dona Laíra ainda lembra com tristeza os momentos difíceis da enchente registrada no início do ano. Mas foi difícil, para mim foi. Porque a gente trabalha tanto, né, para adquirir as coisas, né, e dentro de 5 minutos vai perder tudo. Aí não é fácil, né? A aposentada é moradora da 4ª linha, um dos 95 bairros em que o benefício será liberado. É o filho de Dona Laíra quem poderá fazer a retirada. Um dinheiro que chega em boa hora.
Aí ele estava falando ontem ainda, mãe, esse fundo de garantia vai ajudar muito nós. Eu digo, então tá, então tu segura e vamos tocar o barco para frente. No primeiro dia do pagamento, o movimento foi tranquilo. 40% das pessoas devem efetuar a retirada no caixa. O restante terá o dinheiro depositado diretamente na conta. O valor pago será de até R$ 6.200 por beneficiado. 35 mil pessoas já estão cadastradas para a retirada do FGTS. A expectativa da Caixa Econômica Federal é que pelo menos 800 beneficiados procurem as agências todos os dias. Mesmo assim, não deve haver formação de filas. Houve todo um planejamento para que essa ação acontecesse e as pessoas então recebem as senhas já com a data e o horário que elas devem comparecer nas agências da Caixa para efetuar o saque do valor do FGTS. O cadastramento continua sendo feito até o dia 1º de agosto. Ao todo, devem ser liberados R$ 120 milhões. A quarta-feira vai ter nevoeiros e nuvens ao amanhecer, com presença de sol no decorrer do período. A temperatura mínima deve ficar em 7 graus na Serra e a máxima em 22 no oeste, Vale do Itajaí e também no litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 10 e máxima de 18. Na Grande Florianópolis e Sul, a máxima chega aos 21 graus. Mães do crack, quando a gestante é viciada, a criança geralmente nasce com sérios problemas. Para mudar essa realidade, em Florianópolis está sendo desenvolvido um projeto para garantir que mulheres que vivem nas ruas façam o pré-natal. Largadas, reféns do crack. Cerca de 30 mulheres grávidas que vivem nas ruas de Florianópolis são viciadas na droga. E como elas não têm nenhum tipo de cuidado, não fazem pré-natal e usam entorpecente durante a gestação, a criança geralmente nasce com problemas. Em muitos casos, os filhos dessas mulheres sofrem com a crise de abstinência e também herdam da mãe o vírus da AIDS. Mas um projeto que está sendo construído pretende acolher e dar atendimento a essas gestantes. Para que a gente possa dar uma perspectiva de vida e um novo olhar para essas crianças que estão nascendo, né, de mães usuárias do crack. Mas, na maioria dos casos, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a mulher grávida e viciada em drogas não quer fazer tratamento e não aceita realizar o pré-natal. Uma das saídas que pode ser utilizada pelo projeto é a internação involuntária. O projeto ainda pretende definir um local específico para acolhimento das gestantes e criar um ambiente de referência para a assistência social e da saúde. Já existe uma rede para atenção da mulher com gravidez, situação de risco e tal, mas falta juntar estas peças que existem e termos um local adequado para que elas sejam acolhidas com um atendimento interdisciplinar. Todas as questões do projeto estão sendo discutidas em parceria com o Ministério Público, Secretaria de Saúde de Florianópolis e Assistência Social. Ainda não existe uma data prevista para as ações serem colocadas em prática. E a seguir, prejuízos na agricultura. Produtores jogam feijão fora por causa dos baixos preços. E você costuma comprar pela internet? Veja como fazer as compras online de forma mais segura. Prejuízos na agricultura. Com baixa nos preços e a pouca demanda no mercado, o feijão carioca está sendo estocado na serra e no meio oeste do estado. Sem destino comercial, tem gente até jogando o produto fora. Tudo indicava que esse ano a safra do feijão ia ser boa, mas infelizmente muitos produtores foram pegos de surpresa. Seu Sebastião foi um deles. O feijão carioca, que desde fevereiro não está tendo saída, teve que ser armazenado em um local improvisado até achar um comprador. Desse jeito aí, meio de Barcelona, né? Porque a gente não estava esperando isso aí, nós era acostumado a colher e vender. E agora não estamos conseguindo. Em 2013, o preço médio do feijão chegou a R$ 150 a saca de 60 quilos. Valor que, segundo este agrônomo, fez com que muitos produtores este ano investissem na cultura. Com tanto produto no mercado, o preço médio baixou para R$ 30 a saca. As regiões compradoras, infelizmente, não compraram o feijão da nossa região aqui
e em virtude de produções maiores em outros locais, por exemplo, no Nordeste, Goiás. Um levantamento aponta que nas regiões da Serra e do Meio-Oeste catarinense, cerca de 300 mil sacas de feijão estão estocadas e sem destino comercial. O levantamento feito pela Associação dos Municípios da região do contestado mostra o tamanho do desperdício com um dos produtos mais consumidos no país. Sem saber o que fazer, alguns produtores chegaram até a jogar fora o feijão produzido, que já estava estragando. Nossa equipe flagrou cerca de 50 sacas jogadas em uma vala na BR-282, em São José do Cerrito, na Serra. De acordo com a Ipagre, um documento foi encaminhado à Companhia Nacional de Abastecimento e autoridades federais e estaduais para tentar uma solução para o problema. Uma reunião para discutir o assunto deve acontecer na próxima semana. O que os produtores querem mesmo é vender o feijão estocado, porque logo vem mais uma safra pela frente e eles vão ter que plantar de novo. Para terminar de pagar as contas, né? E o custeio agrícola e investimento que a gente tem, se nós conseguir vender hoje, tá bom tamanho. E as compras pela internet cresceram 250% em 5 anos. Mesmo assim, 1/3 dos brasileiros ainda prefere as lojas físicas. Variedade, preço e muita comodidade. Ir às compras através de alguns cliques e receber o produto na porta de casa. Facilidades do comércio eletrônico que atraem muitos consumidores. Leandro é um deles. Há 9 anos, ele faz da tela do computador a principal vitrine. Normalmente eu costumo comprar eletroeletrônicos, né? E roupas, que são mais fáceis de comprar, né? Não encontro muita dificuldade. No ano passado, o setor movimentou cerca de 51 bilhões de reais no Brasil. A estimativa é que o montante dobre em 3 anos. Em plena expansão, o comércio eletrônico ainda enfrenta a desconfiança do consumidor. Uma pesquisa recente revelou que 1 a cada 3 brasileiros tem medo de comprar pela internet. Fraudes como páginas falsas, uso indevido do cartão de crédito ou até mesmo de dados pessoais como o CPF estão entre os principais motivos. Para evitar esse tipo de imprevisto, Leandro toma algumas precauções. Quando eu faço uma busca, dependendo do produto, se eu vejo que o produto está muito abaixo do preço, né, eu procuro já ignorar esses sites, né, porque eu sei que já não vale a pena, é meio arriscado daí. A não entrega ou produto em desacordo com o anúncio lideram as reclamações do Procon. O órgão de defesa do consumidor criou uma lista com o nome de sites não recomendados. A última relacionou 400 endereços eletrônicos. Por isso, faz um alerta para os internautas de plantão ficarem atentos antes de efetuar a compra. É bastante interessante que eles, ao entrarem no site, prestem atenção se é um site nacional ou não. Se é um site .com.br, é um site que deve obedecer à legislação nacional. Se você não tiver nenhuma referência de algum conhecido seu que já comprou nesse site, entre nesses sites de reclamação na internet. Um bom exemplo é o reclameaqui.com.br, que apesar de ser um site privado, é bastante interessante para se informar acerca de lojas ou de sites. Futebol. Rodrigo Pastana não é mais o superintendente de esportes do Figueirense. Pastana foi contratado em setembro de 2013 e participou da campanha de acesso do clube à Série A e do título do Catarinense. Mas depois disso, a relação dele com jogadores e principalmente com o ex-técnico Vinícius Eutrópio gerou uma crise interna que acabou refletindo na atual situação do time no campeonato. O Figueirense não conseguiu ainda sair da zona do rebaixamento e atualmente está na lanterna da competição. O gerente de futebol Kleber Giglio assume provisoriamente a função de Pastana no Figueirense. E a seguir, eleições 2014. Agora o eleitor poderá saber de onde vem o dinheiro que os candidatos usam na campanha eleitoral. E ainda as regras para o uso das redes sociais durante o período da campanha eleitoral. Eleições 2014. A Justiça Eleitoral fez alterações na lei de prestação de contas dos candidatos. Na hora de votar, é importante conhecer o candidato. Você tem ideia de onde vem o dinheiro que o seu candidato usa para financiar a campanha?
Não tenho nem ideia de onde vem. Não tenho ideia. Deve ser de um patrocinador, alguma coisa assim. É por isso que os candidatos precisam prestar contas com a Justiça Eleitoral, especificando informações sobre doadores de campanha e recursos arrecadados. A novidade é que neste ano existem mudanças na declaração. Agora, não só os partidos, mas também os candidatos devem declarar com nome e CPF ou CNPJ os financiadores de campanha. Outra mudança diz respeito ao teto máximo de doação, que hoje é de 2% referente ao rendimento do ano anterior da empresa e 10% para as pessoas físicas. Com maior controle, essas porcentagens não poderão ser burladas com facilidade. A medida vai trazer mais transparência às eleições. A legislação eleitoral ela vem tentando, com o passar do tempo, definir regras mais rígidas, para que evitar ao máximo o escondimento dos recursos, a corrupção eleitoral, o caixa 2 de campanha, que é muito regular e normal em eleições mais passadas. O prazo para a primeira prestação de contas encerra dia 2 de agosto. A segunda etapa vai de 28 de agosto a 2 de setembro. E a campanha eleitoral já começou na internet. Uma plataforma capaz de cruzar dados e ajudar o candidato a elaborar estratégias de campanha é a aposta desta empresa de desenvolvimento de sistemas para as próximas eleições. Com a tecnologia, a promessa é alcançar votos com mais eficiência, garante o empresário. O uso da tecnologia de forma apropriada, ele vai conseguir chegar muito mais longe, vai ir muito além daquilo que ele conseguiria. E isso pode significar, sim, a vitória ou não. A facilidade cada vez maior do acesso à internet nos tablets e celulares é um dos motivos pelos quais a comunicação tem se popularizado através das mídias sociais. Este outro empresário gerencia diversas contas políticas na internet e aposta no crescimento de mercado para o marketing digital. Essa será a eleição onde o marketing digital, mais notadamente as redes sociais, serão bem mais utilizados do que nas eleições anteriores. De acordo com a primeira pesquisa de mídia do país, os brasileiros passam todos os dias o equivalente a 1h30 em seus aparelhos smartphones. O número é superior à média global e pode ajudar a compreender o bom momento vivido pelo setor de tecnologia da informação. Até a Justiça Eleitoral possui um aplicativo para celulares, chamado Candidaturas, onde é possível acompanhar a situação de cada candidato às eleições. Mas o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina alerta: seja qual for o meio utilizado para fazer propaganda eleitoral, os candidatos estão sujeitos a regras estabelecidas em lei e é preciso respeitar a vontade do eleitor, que pode aceitar ou não a abordagem. A manifestação de expressão livre é garantida e a Justiça Eleitoral vai atuar quando houver denúncia de divulgação de informação falsa ou perfil falso. E nesses casos a Justiça Eleitoral deve atuar. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.